amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, mais uma participação com o Bicho de Prata, canal do Marcos Vinícius. Desta vez, é o segundo episódio em que falamos de adaptações dos quadrinhos para o cinema ou séries. Confira aí. Saúde! Novamente. Saudações literárias, eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata, novamente com Fábio Salles do HQ Além dos Balões. É isso aí, vamos continuar a série de adaptações dos quadrinhos para o cinema. E dessa vez o Marcos vai para a França. Vamos para a França, do começo ao fim, aqui com Perfura Neve, que é um título francês de um trio, o Loeb, Rochette e Legrand. Bom, talvez você já tenha o conhecimento de Perfura Neve, que é um seriado no streaming. Exato. E já foi também um filme. E vale a pena assistir os dois, e vale muito a pena ler esse quadrinho em preto e branco. O que é o Perfura Neve? É um trem que percorre o globo terrestre depois de um problema que talvez pudesse ser aí derivado do aquecimento global. Pode ser. Um cataclisma. Um cataclisma climático e ambiental que simplesmente deriva numa nova era glacial. Esse trem percorre o planeta com os sobreviventes. E esse trem tem uma característica que não é muito estranha para nós, para nossa sociedade. À medida que os carros, né, os vagões são de carga, embora alguns desses são leitos também, são vagões, né? São vagões, porque as pessoas são tratadas como carga. Sim. Isso. Então, ao longo da composição, os vagões, os carros vão se tornando progressivamente mais despojados de estrutura. E o que acontece? Os últimos segmentos da composição são de trabalhadores, são de pessoas exploradas que eventualmente podem migrar para um dos vagões da frente. Para quê? Para servir as pessoas que estão a elite do trem. Exato, é a velha luta de classes, é o conflito de classes. É a pirâmide social. Uhum. E claro que isso nunca dá certo e a gente não deve contar o que acontece, mas vale recomendar esse quadrinho francês que é bem alentado e derivou num filme que é muito bom e também numa série. Você viu? A série. Eu assisti a série e vale a pena. Fiquei curioso. É o que acontece às vezes. Você assiste a alguma adaptação, depois você vai na obra original. Em algum programa futuro nós vamos falar de adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos. Sim. E acontece a mesma coisa, talvez gere uma curiosidade. Uma curiosidade é o nome original, Transpierce Neige. Isso, muito bem. Repitam depois. Depois. Muito bem. E a outra dica que nós vamos dar, eu não quero ser repetitivo, mas o tema é completamente outro, mas o autor é o mesmo, Frank Miller. Lá vem o Frank Miller. Vamos de novo no Frank Miller. Então voltamos para os Estados Unidos, mas aqui com 300 de Esparta, que gerou, depois ele já lançou, os quadrinhos vieram depois os Xerxes. Certo. Mas vamos falar, o que é o 300 de Esparta? Bom, é uma adaptação para os quadrinhos de um período que aconteceu entre as guerras gregas e persas, lá na região das Termópilas, e é aquele fato que ficou, o Homero falou disso, nós tivemos bastante relatos, 300 guerreiros gregos, principalmente de Esparta, comandados pelo rei Leônidas, eles, em um desfiladeiro chamado de Termópilas,
eles resistem à invasão persa e causam um estrago tremendo no exército dos persas. Por isso que ficou bem conhecido esse fato. Frank Miller adaptou muito bem para os quadrinhos e depois adaptou para o cinema. Os dois livros, 300 de Esparta e Xerxes, que na verdade o Xerxes, a adaptação para os quadrinhos, para o cinema, ficou 300, a Ascensão do Império. Bom, só que o Xerxes, ou a Ascensão do Império, acontece antes do 300 de Esparta. Então, 300 de Esparta, nós vemos o estrago. E na Ascensão do Império, a primeira tentativa de invasão dos persas, que tudo baseado em fatos verídicos. Né? Essas guerras realmente aconteceram. A adaptação também é ágil. Os quadrinhos são ágeis, o roteiro é muita ação, mostrar ali ação, e a adaptação também emulou um pouco do que é essa linguagem dos quadrinhos, emulou ali para o cinema. Lógico que tanto no 300 de Esparta quanto na Ascensão do Império, nós temos o romance do rei com a rainha, quer dizer, qual é aquela ligação, tem cenas icônicas que eu não vou falar aqui, lembrem de um poço. Sim. Então são cenas icônicas, vale a pena então você conferir e vale a pena então a gente mostrar que uma adaptação, você pegar uma obra de quadrinhos e levar para o cinema é sempre uma boa ideia. Quem são os diretores então do filme? Zack Snyder. No primeiro, porque na Ascensão do Império ele é dirigido pelo estou pronunciando corretamente, Nolan Bushnell. Né? Mas sempre com a presença do Frank Miller. Mas de qualquer maneira, você falou en passant, a linguagem do quadrinho, da graphic novel, está bem presente nos filmes também. Está. Tem uma estética bem interessante. Bem semelhante. Aquilo que o Frank Miller conseguiu com Sin City, ele só que era preto e branco, aqui é tudo colorido, mas ele conseguiu também, logicamente, a tecnologia ajudou, né? A tecnologia ajuda muito, mas essa transposição de linguagens ficou bem adaptada, ficou bem produzida, né? Então, e agora o Marcos vai, de novo, a gente vai dar aquelas dicas rápidas. Dica rápida, para quem? Para quem? Asterix, o gaulês. O gaulês. Bom, esse álbum aqui eu fiz questão de, aproveitando uma viagem, comprar e praticar um pouquinho o francês, mas já está em português. Sim. Le ciel lui tombé sur la tête. O céu caiu sobre sua cabeça. Esse álbum aqui já era apenas do Uderzo, né? O Goscinny ainda não estava mais entre nós. Exatamente. Hoje nenhum dos dois, né, estão mais vivos, embora continue a série. Continue. Tem dois autores continuando as séries aí. Mas eu mostro porque, como sempre, é muito rico, é muito inspirado em um momento da história, da presença do Império Romano na Europa, e tem humor, e tem sarcasmo, e tem esses personagens inesquecíveis, o Asterix, o Obelix, o Ideia Fix, e toda aquela galera do acampamento deles, o acampamento gaulês. Essa história não está adaptada para o cinema, não há uma adaptação, mas outras tantas estão. Mas eu uso como exemplo, até por ter ele aqui para mostrar para vocês, e como referência a tudo que se produziu em impresso e em animação e também em live action, né? Também sim, nós tivemos Gerard Depardieu. Sim, Gerard Depardieu como Obelix, né? Como Obelix. Como Obelix. Vale o consultor de Menires. Consultor de Menires. Vale a pena ser conferidos. É isso, fica a sugestão. Muito bem. E eu agora vou falar de novo, vocês vão dizer que eu sou repetido, mas eu vou falar de Alan Moore de novo. Alan Moore, tá bom. Eu falei de dois franceses, tá bom. Isso aí, muito bem. O Alan Moore, escritor, roteirista inglês,
criou esta obra aqui junto com o desenhista Ed Campbell, Do Inferno, From Hell. From Hell. E do que trata esta obra? Rapidamente, é uma história baseada no Jack o Estripador. Sim. Então, o que aconteceu naquele momento? Nós temos um detetive que vai investigar aquelas mortes das prostitutas ali na Londres vitoriana. Sim. Temos intriga. Quem é esse Jack Estripador? Quem é? E aí nós vemos uma diferença quando você faz os quadrinhos e depois você passa para o cinema. O assassino, nos quadrinhos, ele não é assim nos quadrinhos não, no cinema, ele não é assim tão revelada. Nos quadrinhos já é revelada. O intuito do Alan Moore nos quadrinhos é já mostrar quais são as motivações. Já no cinema já ficou aquele mistério. Então a gente vê que as linguagens têm que ter a sua adaptação. Então no cinema o Jack Estripador já não é escancarado quem ele é. Qual é a identidade dele, quais são as suas motivações. Então vale a pena você conferir. Vocês veem que é uma obra, é um calhamaço aqui, Do Inferno. Vale a pena conferir. Quem dirigiu o filme são os irmãos Albert e Allen Hughes. Né? Alan Moore está sempre presente aí. Sim. Confiram aí. Isso é hoje. Vamos encerrar? Sim. Vamos encerrar. Por hoje a gente encerra. Tá bom. Até a próxima com mais indicações do Bicho de Prata. Saudações. Do HQ Além dos Balões. Um abraço e até o próximo Bicho de Prata e HQ Além dos Balões. Saúde. Ah, sim. No programa anterior, ouvimos uma gata, né? Miando. Sim, sim. Ela aqui, ó. Não sei se ela quer aparecer. Especial não vai aparecer. Está nos encarando aqui a Rita. Aparece quando quer. Gato é assim. Exatamente. Um abraço. Até a próxima.